Boa tarde a todos, meu nome é Vitória Reck de Matias, sou bolsista de iniciação científica com orientação do professor Álvaro Luiz Mafra, do Laboratório de Física e Manejo do Solo, e vou apresentar o trabalho intitulado Eficiência do uso da água em cultivo de hortaliças sob diferentes densidades do solo e quantidades de palhada. O trabalho será apresentado nesta ordem: introdução, objetivo, a metodologia, os resultados e discussão, seguido da conclusão e agradecimentos. A água é um recurso natural de extrema importância e necessidade, de grande consumo tanto em cidades quanto no meio rural, principalmente para a agricultura, e o seu mau uso está tornando cada vez mais escasso. A eficiência de uso da água na agricultura é estimado pela razão entre a quantidade de água utilizada pela planta e sua produção de biomassa, o que torna de grande importância a sua otimização, evitando desperdícios e garantindo a produção de alimentos para a população. O objetivo deste trabalho foi avaliar a eficiência do uso da água em função da compactação e adição de fitomassa de cobertura no cultivo de hortaliças sob regime de restrição hídrica em condições controladas. O experimento foi realizado em casa de vegetação da Universidade do Estado de Santa Catarina, no Centro de Ciências Agroveterinárias, na cidade de Lages, em Santa Catarina, ocorrendo de setembro de 2020 a fevereiro de 2021. Os tratamentos consistiram em um fatorial 3 por 2 por 2, sendo 3 doses de fitomassa, 0, 5 e 10, utilizada como cobertura do solo, com e sem compactação no solo, com e sem restrição hídrica, onde para a beterraba ocorreu aos 30 e 60 dias após o transplante e para a alface aos 15 e 30 dias após o transplante. A duração dessa restrição foi determinada de acordo com as condições de temperatura e umidade e foi cessada de forma visual quando as plantas apresentaram sintomas brandos de falta d'água. E esse experimento ele teve 3 repetições em delineamento inteiramente casualizado. As culturas utilizadas foram da beterraba e da alface. Os solos usados foram um cambissolo úmico alumínico e um nitossolo bruno distrófico, corrigidos com calcário dolomítico e adubados conforme recomendação do Manual de Calagem e Adubação para os estados do Rio Grande do Sul e Santa Catarina, para as culturas de beterraba e alface. As unidades experimentais elas foram preparadas com tubos de PVC, com diâmetro de 150 milímetros e 25 centímetros de altura, onde o solo ele foi arranjado em 3 camadas, de 0 a 7 centímetros, totalizando 21 centímetros, preenchendo assim o tubo e tendo uma margem de 4 centímetros sem solo, colocando em seguida a fitomassa usada como cobertura nesse espaço que sobrou. A eficiência de uso da água ela foi avaliada a partir do volume de água evapotranspirada dividido pela massa seca da planta ao final do cultivo. A perda de água ela foi medida por pesagem diária de cada unidade experimental, sendo reposto este volume a fim de manter o solo na condição de capacidade de vaso. Após a colheita, foram mensuradas a quantidade de água consumida durante os ciclos das culturas e a massa seca das plantas. Os dados eles foram submetidos à homogeneidade de variância pelo teste de Shapiro-Wilk e comparação de médias entre os tratamentos pelo teste de Tuck a 5% de probabilidade de erro. Nesse gráfico, vemos que a adição de fitomassa nas quantidades de 5 e 10 apresentaram significância na eficiência do uso da água para a cultura da alface no cambissolo. Nesse gráfico, no solo cambissolo, o cultivo da alface e da beterraba
que passaram por restrição hídrica foram menos eficientes no uso da água. No cultivo de beterraba, em ambos os solos, a compactação permitiu maior eficiência do uso da água. No cultivo da alface, em litossolo, ocorreu interação entre a dose de fitomassa de 5 e o solo normal, sem compactação, sendo mais eficiente no uso da água. Também no cultivo de alface, em litossolo, onde ocorreu interação do solo com restrição hídrica e sem compactação, a eficiência do uso da água foi maior. Os resultados mostraram que a compactação contribuiu para a eficiência do uso da água no cultivo de beterraba no cambissolo e litossolo, não interferindo em tamanho de planta. A restrição hídrica foi um fator que contribuiu para a eficiência do uso da água no cultivo de beterraba no cambissolo. No cultivo da alface no cambissolo, a restrição hídrica não contribuiu, e a fitomassa contribuiu para a eficiência do uso da água. No cultivo de alface no litossolo, os fatores isolados não apresentaram importância, somente com a interação. Eu gostaria de agradecer à FAPESC, ao Governo de Santa Catarina, à CNPq, ao UDESC e ao Laboratório de Física e Manejo do Solo. Obrigado a todos pela atenção.